Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Alan Ricardo Costa, alguns de vocês já me conhecem. Eu atualmente sou doutorando do programa de pós-graduação em letras da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito deste livro chamado Paulo Freire Hoje na Cybercultura, que está sendo lançado este ano de 2020. Este livro faz parte de uma coleção intitulada Paulo Freire Hoje, lançada pela editora Circula, aqui de Porto Alegre, e até o presente momento a gente já tem os 3 primeiros volumes dessa coleção. O volume 1 trata de Paulo Freire na universidade e apresenta concepções como uma universidade popular. O terceiro volume trata de Paulo Freire em Abya Yala. Originalmente, esse volume ia se chamar Paulo Freire Hoje na América Latina, mas por ser uma obra com essa abordagem decolonial, aparentou fazer mais sentido usar esse termo, que remete ao que seria o continente americano, e que é uma expressão com origem nos povos originários, de uma tribo colombiana, se eu não estou equivocado, e que contribui para pensar o Paulo Freire numa perspectiva decolonial. E o volume 2, que se chama Paulo Freire Hoje na Cybercultura. A ideia dessa coleção era propor diálogos entre diferentes educadores e diferentes educadoras preocupados em dar continuidade ao legado de Paulo Freire. Então recomendava-se que as obras não tivessem autoria individual. Elas deveriam ser fruto de diálogo, porque o diálogo é potente, né? Essa é uma ideia bastante freiriana. E quem compôs esse diálogo comigo, né? Quem teceu esse diálogo comigo, são os meus amigos e minhas amigas de longa data, professora Vanessa Fialho, da Universidade Federal de Santa Maria, André Firpo Bevilacqua e Helena Killing, atualmente doutorandos da Universidade Federal de Pelotas, e eu devo muito a essas pessoas. Bom, e por que lançar uma obra pensando Paulo Freire hoje, e mais especificamente Paulo Freire na cybercultura? O objetivo é dar continuidade a uma ideia sempre muito importante no Brasil, sempre urgente no nosso cenário educacional, e que é uma ideia que nasce do legado do próprio Paulo Freire, que é reinventar Paulo Freire, mas sem repetir ou sem imitar ele. Essa ideia, como eu falei, começou a ser popularizada pelo próprio Paulo Freire, que fez questão de registrar que ele não queria ser reproduzido, e é uma ideia que segue se popularizando ainda muito forte por ser defendida por grandes referências da área, como é o caso do professor Moacir Gadotti, que aponta, né? Não se pode continuar o Paulo Freire sem reinventá-lo. Então nós decidimos tentar reinventar o Paulo Freire, que infelizmente faleceu cedo demais, nos deixou cedo demais, e não pôde vislumbrar essa cybercultura que foi melhor discutida e debatida e pensada principalmente no final dos anos 90. Mas como um homem do seu tempo, como ele gostava de se auto-intitular, né? Na verdade, eu diria que Paulo Freire era um homem à frente do seu tempo, porque a obra dele segue muito atual, mas ele se entendia como do seu tempo. Por ser do seu tempo, o Freire acompanhou com muita curiosidade, com muita criticidade, muitas tecnologias que estavam começando a ser empregadas na educação, como é o caso, por exemplo, dos computadores, né? E ele deixou muito material, ele deixou muito registro das suas opiniões, das suas crenças, dos seus pensamentos sobre essas tecnologias, mediando processos de construção do saber. E é com base nesse legado, é com base nessa obra, que hoje a gente tenta reinventar ele na cybercultura. Mas como fazer essa reinvenção? Um caminho possível, uma alternativa, é propor diálogos entre o Freire e esse filósofo chamado Pierre Levy. Pierre Levy é o principal autor, a principal referência
dos estudos da cybercultura e do cyberespaço. Com base no Pierre Levy, a cybercultura seria a cultura do cyberespaço. E a gente está usando esse conceito de cultura muito freiriana, ou seja, a cultura é tudo aquilo que tem sentido nas relações humanas, por ser tudo aquilo que o ser humano cria e recria continuamente. Aí pensem assim, se a cultura é um conjunto complexo de formas de ser e de estar no mundo, e o cyberespaço também compõe o mundo, logo, a gente tem cultura no cyberespaço. Daí a cybercultura, muito resumidamente, né? E vocês podem estar se perguntando, tá, mas é possível aproximar as obras do Paulo Freire e do Pierre Levy? Em muitos aspectos, sim, porque eles têm pontos em comum. Como, por exemplo, a ideia de que a tecnologia não está separada do humano. A tecnologia é expressão da criatividade humana. Então ela sozinha não é nem boa nem má. O Paulo Freire sintetiza bem essa noção quando perguntavam para ele a respeito, por exemplo, dos computadores na educação, do papel dos computadores na educação, que foi algo que ele discutiu quando esteve na Secretaria de Educação de São Paulo, por exemplo. E ele falava, referindo-se ao computador, mas válido para todas as tecnologias. Ele falava, o computador, em lugar de reduzir, pode sim expandir a capacidade crítica e criativa dos estudantes. E ele sintetiza todo o viés político e social da tecnologia numa frase muito genial, que é: depende de quem usa, a favor de quê, e de quem, e para quê. Com essa ideia, o Freire explicita que a tecnologia ela não é nem boa nem má, mas também não é neutra. Primeiro, porque a neutralidade não existe, né? E segundo, porque a tecnologia é sempre perpassada por ideologias. O Pierre Levy tem essa mesma acepção de tecnologia. A tecnologia não é nem boa, nem má, mas também não é neutra. Além desse diálogo entre o Pierre Levy e o Paulo Freire, o que mais tem no nosso livro? Estou mostrando aqui o sumário. O livro está dividido em capítulos, sim. A gente começa com um capítulo chamado Primeiras Palavras. Nessas primeiras palavras a gente apresenta os nossos objetivos com a obra, o nosso interesse de debater o conceito de tecnologia do Paulo Freire e a partir dele discutir as tecnologias na atualidade, neste nosso ano de 2020. Né? No capítulo 1, chamado O que é cybercultura, a gente apresenta a ideia de uma educação colaborativa e essa noção de cyberespaço como um espaço de autonomia na educação. No capítulo 2, nós apresentamos a visão do Paulo Freire sobre as tecnologias para chegar a um conceito de praxis tecnológica. No terceiro capítulo, nós partimos da ideia de uma educação à distância para pensar o que poderia ser uma educação sem distância, ou seja, usando o legado do Paulo Freire para pensar formas de romper com as barreiras de distância na EAD, e nisso também que hoje já começa a se chamar de educação híbrida ou ensino híbrido. E no quarto e último capítulo, nós debatemos mais especificamente os materiais didáticos digitais, com ênfase naqueles que estão pautados numa perspectiva teórico-metodológica crítica. Então, nós tratamos dos recursos educacionais abertos e como eles podem servir a um processo de mediação de um ensino que seja realmente libertador. O nosso objetivo, pessoal, com esse livro, não foi propor discussões assim românticas, apaixonadas, cegamente apaixonadas pelas tecnologias. Não. Prova disso, inclusive, é que a gente produziu esse texto sem negligenciar problemas éticos que são inegáveis na nossa sociedade hoje e que, sim, em alguns aspectos, se amplificaram com a cybercultura. Que problemas seriam esses? A gente pode mencionar os problemas de conflitos relacionados à privacidade,
e a direitos intelectuais. A gente pode citar a mercantilização do saber, a popularização de discursos de ódio, o crescimento da exclusão social, a censura, né? Tudo isso sim pode ser acentuado no cyberespaço. Mas reparem que esse mesmo cyberespaço ele também pode servir a práticas ideológicas, a práticas éticas de democratização do saber, por exemplo, de democratização do acesso à educação, né? Compartilhamento de vivências, compartilhamento de recursos educacionais, desenvolvimento de maior autonomia, usos de abordagens pedagógicas críticas. Então, o que nós tentamos fazer com esse livro é aquilo que o próprio Paulo Freire dizia ser fundamental com relação às tecnologias. A gente não pode nem divinizar, nem diabolizar. E é por isso que a gente recorre ao conceito de praxis tecnológica, que foi debatida por um pesquisador chamado Anderson Fernandes de Alencar, e ele discutiu essa concepção de tecnologia do Paulo Freire e, a partir daí, desenhou essa relação entre docente e tecnologia. Como que deve ser essa postura? Como que deve ser essa praxis tecnológica? Ela deve ser sempre criticamente curiosa, indagadora e vigilante. Por quê? Como o próprio Paulo Freire sinalizou na sua obra, a tecnologia, sim, ela pode ser imposta de cima para baixo, ser imposta de forma nada dialógica, de forma nada democrática. Inclusive, esse fenômeno ele poderia ser caracterizado como uma invasão cultural. Então, vamos pensar no caso das tecnologias educacionais. Se a gente for olhar para uma postura de praxis tecnológica, a gente vai chegar à conclusão de que é indiscutível, né, a importância de políticas públicas, de capacitação e de formação continuada que sejam efetivas para usos pedagógicos das tecnologias. Não é uma questão de usar a tecnologia por um modismo. Não é o modismo que está em jogo. O que importa é fazer usos adequados das tecnologias para mediar um processo educacional que seja, de fato, libertador. Bom, eu não vou me estender muito, né? Não vou continuar abordando mais tópicos, porque o foco aqui não é esgotar o debate, é realmente introduzir a obra. Então, vou apenas passar por alguns outros temas, alguns outros pontos que estão no texto, como, por exemplo, a educação à distância, a autonomia do educando e da educanda no cyberespaço, né? A gente também bate muito na tecla da colaboração em rede entre docentes, que é fundamental na atualidade. E, bom, vou parar por aqui, não vou me estender mais, porque o objetivo também é despertar a curiosidade de vocês e incentivar vocês a ir até o texto e, a partir dele, dialogar com a gente. Vou mostrar aqui rapidamente, antes de encerrar, algumas referências que estão no livro. Não todas, são algumas. Vou deixar essas referências também aqui nos comentários do vídeo, no meu canal. E por hora é isso. Vou parar por aqui porque o vídeo já está realmente muito extenso. E o objetivo não é encerrar a discussão aqui. Pretendo, em futuros vídeos, debater e problematizar outros temas que estão no conteúdo do livro. Tá bom? Por hora é isso, então. Um forte abraço a todos e todas.